Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. O Ministério da Saúde anunciou que fará a substituição da vacina oral da poliomielite por injetável. As novas regras da Minha Casa, Minha Vida entram em vigor. As medidas aumentam o subsídio e reduzem juros. Estudo aponta que mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. E a gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Durante a última década, a quantidade de acidentes com abelhas notificados no Brasil cresceu de 126% entre 2013 e 2022. A quantidade de notificações por ano passou de cerca de 10 mil para quase 25 mil casos. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação divulgados pelo Ministério da Saúde. Durante a última década, a quantidade de acidentes com abelhas notificados no Brasil cresceu de 126%. Em 2013, foram cerca de 10 mil notificações por ano. De lá para cá, o número vem crescendo. Em 2022, foram quase 25 mil de registros. A região Nordeste é a que apresenta o maior crescimento de notificações, 363% em 10 anos. Além disso, desde 2018, passou a liderar com maior quantidade de casos totais. No ano passado, a quantidade de notificações de ataques por abelhas só ficou atrás do registrado de escorpiões, aranhas e cobras. Abelhas estão presentes em todos os territórios brasileiros. A região Sul e Nordeste tem as maiores taxas de incidência, enquanto que as maiores taxas de letalidade ocorrem nas regiões Centro-Oeste e Norte. Em Roraima, em 2021, foram 5 notificações. Em 2022, foram 1.405 casos. Os dados são do aplicativo Tabnet, desenvolvido pelo DataSUS para gerar informações das bases de dados do SUS. De modo geral, os acidentes costumam acontecer com maior predominância entre outubro e março. A maioria dos acidentes acontecem na zona urbana. O perfil dos acidentados costuma ser de homens da faixa etária entre 20 e 64 anos. Óbito são mais frequentes em pessoas acima de 40 anos. Fatores de risco para gravidades envolvem quantidade de ferroadas e a predisposição ao choque anafilático. Atualmente, são conhecidas cerca de 20 mil espécies de abelhas, mas as chamadas africanizadas são as principais responsáveis pelos relatos de acidente. No caso de um ataque com poucas picadas, pode haver inflamação local ou até uma forte reação alérgica. Mas se as abelhas picarem uma mesma pessoa mais de 100 vezes, por exemplo, pode haver insuficiência respiratória, renal, hipertensão ou até mesmo infarto. Com informações da agência EBC, Ana Paula Lopes para 30 Minutos de Notícias. Uma resolução para deixar mais clara a diferença entre ciclomotor, bicicleta elétrica e motocicletas. A reportagem é de Kelvin Siqueira. Quem usa patinetes e bicicletas elétricas para se locomover pela cidade tem que ficar atento a algumas regras específicas. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, publicou uma resolução para deixar mais clara a diferença entre ciclomotor, veículo autopropelido, bicicleta elétrica e motocicletas. Ciclomotores têm 2 ou 3 rodas e a velocidade máxima é de 50 km por hora, como a mobilete e a bicimoto. Já os veículos autopropelidos
podem ter uma ou mais rodas e a velocidade máxima é de 32 km por hora. A exemplo são skates e os patinetes elétricos. Segundo o instrutor de direção Rogério Nogueira, o texto traz novidades quanto à potência e à velocidade desses veículos. Nessa resolução, o que mudou foi a potência, que agora passou para 1.000 watts. Continua 6 km por hora para transitar entre pessoas, mas em ciclovias e ciclofaixas, agora a velocidade vai ser determinada pelo órgão executivo de trânsito que tem a circunscrição sobre a via. Então, se for, por exemplo, vias urbanas, o Detran. Os veículos autopropelidos, assim como as bicicletas elétricas, não exigem habilitação, mas existem regras de segurança, alerta o instrutor. Tem que ter indicador, dispositivo limitador eletrônico de velocidade, tem que ter campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral. Também é permitida a utilização de dispositivos alternativos de velocímetro. Com relação às bicicletas elétricas, que é o indicador ou dispositivo limitador eletrônico de velocidade, tem que ter campainha, tem que ter sinalização noturna, espelho retrovisor do lado esquerdo. A resolução já começa a valer a partir deste mês. Bicicletas elétricas, patinetes e outros veículos autopropelidos não precisam ser registrados. Já os ciclomotores que estão sem registro podem ser regularizados entre 1º de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2025. Kelvin Siqueira para o 30 Minutos. O Ministério da Saúde anunciou que fará a substituição da vacina oral da poliomielite por injetável. Porém, a medida que vale para todos os países no Brasil será realizada de forma gradual. O Ministério da Saúde vai substituir gradualmente a vacina oral contra a poliomielite pela versão inativa do imunizante a partir de 2024. De acordo com a médica pediatra Isabela Balalai, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizantes, a substituição da vacina oral contra a poliomielite, composta por vírus da polio enfraquecidos, pela vacina injetável de vírus inativado, é uma programação prevista para todos os países, mas não é uma medida urgente. Cada país acompanha as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Os países da Europa, América do Norte, já substituíram, mas essa substituição deve levar em conta a situação da polio, dos riscos em cada país. Isabela Balalai explica que todas as vacinas de vírus atenuados, como as gotinhas contra a polio, são contraindicadas para imunodeprimidos e para crianças que vivam com pessoas com a imunidade comprometida. A vacina atenuada, antes da gente passar a vacinar as crianças com 3 doses da inativada antes de fazer oral, tinha um risco de levar uma em cada 3 milhões de crianças vacinadas apresentavam um quadro de doença causada pelo vírus da vacina. Esse risco, mesmo que baixo, o Ministério entendeu não ser um risco mais aceitável se a gente tem a vacina inativada. Diferentemente da vacina injetável, que é mais segura e evita uma rara que pode desencadear a doença após a vacinação. Por isso, desde 2016, as 3 primeiras doses contra a polio são obrigatoriamente injetáveis, administrada aos 2, 4 e 6 meses. Os reforços são feitos aos 15 meses e 4 anos com as famosas gotinhas. Isabela Balalai chama a atenção para a hesitação de uma parte da população na hora de levar os filhos para as salas de vacinação. O brasileiro, na sua grande maioria, confia em vacina, mas pelo menos 20 a 30% hesita. Hesita significa atrasa ou deixa de vacinar porque está pensando, porque não tem tempo, acesso, horário, é chegar no posto de saúde e está fechado. O Ministério da Saúde reforça que todas as vacinas ofertadas à população são seguras, eficazes e aprovadas pela Anvisa. No ano passado, a cobertura vacinal contra a polio no Brasil ficou em 77,16%, muito baixo da taxa de 95% recomendada pela OMS para impedir a circulação do vírus. A poliomielite, erradicada no país desde 1989, pode matar ou provocar sequelas motoras graves. Com informações da EBC, Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias.
Estudos apontam que mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso. A taxa chega a 68,5% na faixa etária com idade entre 45 e 54 anos. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Estudo da Universidade Federal de Pelotas alerta que, atualmente, 56,8% dos brasileiros estão com excesso de peso. O percentual representa a soma das pessoas com sobrepeso e com obesidade. A taxa chega a 68,5% na faixa etária entre 45 e 56 anos e 40,3% entre os mais jovens, com 18 a 24 anos. Além disso, 10,3% da população tem diagnóstico médico de diabetes. Os grupos mais afetados são pessoas com 65 anos ou mais, que somam 26,2%, e pessoas com até 8 anos de escolaridade, que passam de 15. Quando se trata de hipertensão arterial, 26,6% dos brasileiros receberam diagnóstico, com maiores prevalências entre mulheres, cerca de 30% do total. Idosos com mais de 65 anos, que representam mais de 60%. Entre aqueles com 8 anos de escolaridade, somam 38%. Entre os mais escolarizados, a prevalência cai para menos da metade, pouco mais de 15,6%. De acordo com a pesquisa, menos da metade da população no Brasil consome verduras e legumes 5 ou mais vezes na semana. A ingestão de frutas apresenta cenário similar. Cerca de 40% dos brasileiros têm frutas na dieta 5 ou mais vezes na semana. As mulheres comem mais frutas que homens, 49,6% contra 33,4%. Já com relação à inclusão de refrigerantes e sucos artificiais na dieta, quase 20% dos brasileiros consomem esse tipo de produto 5 vezes ou mais na semana. De acordo com a pesquisa, apenas 3 em cada 10 brasileiros praticam pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por semana. 34,8% dos homens são fisicamente ativos, contra 28,3% das mulheres. O Covitel 2023 mostra que a prevalência atual de tabagismo no Brasil é de 11,8%. Os dados também apontam 22,1% de prevalência de uso de abuso do álcool. Atualmente, 12,7% dos brasileiros relatam ter recebido diagnóstico médico para depressão. Por fim, 59,3% dos entrevistados afirmaram dormir o tempo recomendado para a idade. Os números mostram que a maioria da população brasileira, apesar de tudo, dorme bem. Com informações da EBC, Kelvin Siqueira, para o 30 Minutos. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Estas son las noticias. Otra aerolínea regresará a Venezuela. Sus operaciones iniciarán en el mes de agosto. Con la información detallada, José Ladera desde Venezuela. Otra aerolínea regresa a Venezuela. Arrancará en agosto. La aerolínea dominicana Sky High anunció que inicia sus vuelos entre Santo Domingo y Valencia, Venezuela, a partir del día 13 de agosto del 2023. La ruta operará 2 frecuencias semanales, jueves y domingo, en aviones Embraer 190 con tarifas desde $350 ida y vuelta con impuestos incluidos. Los vuelos saldrán de Santo Domingo a las 11:00, aterrizando en Valencia a las 12:30. Desde la capital del estado Carabobo despegarán a las 14 horas, llegando al Aeropuerto Internacional Las Américas a las 15:30. De esta forma, Valencia se convierte en el 29º destino de la aerolínea, luego de Anguila, Antigua, Aruba, Bonaire, Caracas, Cayenne, Curazao, Guadalupe, La Habana, San Tomás, Martinica, Miami, Santo Domingo,
Saint Martín, Santiago de Cuba, Providencia y Punta Cana. Para 30 Minutos Noticias reportó José Ladera, Venezuela. Venezuela pone en marcha un plan para abrir unos 3.000 centros robótica infantil. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en una nota de prensa, indicó que más de 60 instructores pertenecientes a esa cartera participarán en esta jornada como parte del plan que busca garantizar y preservar la reserva de talento científico y capacitar a quienes impartirán la formación de los nuevos emprendedores de las ciencias y las tecnologías. Este taller, explica el escritorio, está diseñado para que los primeros instructores del plan aprendan de la mano de expertos en robótica y programación, estrategias de enseñanza que luego serán aplicadas en niños y niñas, adaptadas por maestros, docentes y nuevos facilitadores en todo el territorio nacional. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, citada en el texto, señala que la idea del plan es habilitar 3.000 centros de robótica infantil a nivel nacional, los cuales funcionarán en espacios dedicados a la tecnología, laboratorios de escuelas e instituciones ligadas a estas áreas. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. La activista de Trinidad y Tobago, Yesenia González, denunció este martes 12 de julio que los 200 venezolanos que fueron detenidos en Puerto España reciben un trato inhumano por parte de las autoridades, quienes no les brindan acceso a alimentos, agua, instalaciones para dormir ni áreas de aseo. La defensora de derechos humanos declaró que los venezolanos asistían el domingo a un acto en un club nocturno cuando fueron detenidos y luego trasladados al helipuerto de Chaguaramas, donde permanecen bajo custodia. La preocupación por parte del activista ahora mismo es el trato. Les tratan como animales, no les dan agua ni comida, no tienen dónde asearse y bañarse. Lo único que pide es que los traten con compasión, reclamó la activista. En otra noticia tenemos que Fedeindustria pronostica crecimiento económico de 5%. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, Fedeindustria, pronostica que el país podría crecer entre el 3% y 5% en su economía este año. El presidente de este gremio, Orlando Camacho, explicó que el segundo semestre de 2023 ya comienza a notarse más dinamismo y el comercio está agarrando forma de cara a lo que será la temporada decembrina. Si nosotros tenemos que empujar y vender todo lo que no se vendió en el primer semestre, entonces tenemos que empujarlo a este segundo semestre porque es nuestra razón de ser, agregó. Sin embargo, Camacho alertó que el mundo está experimentando un momento muy difícil en su economía y Venezuela no escapa de esta realidad. Nueva York regala bicicletas a migrantes recién llegados. Diferentes ONG y la alcaldía de Nueva York iniciaron un programa de distribución de bicicletas a migrantes, entre ellos a venezolanos. El propósito es facilitarles el desplazamiento en la ciudad estadounidense. Organizaciones no gubernamentales de Nueva York y la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Inmigrantes celebraron un primer acto para entregar bicicletas a los inmigrantes recién llegados a la ciudad estadounidense, reseñaron medios locales. Los organizadores de la iniciativa señalaron que el propósito de brindarles a los migrantes y solicitantes de asilo otro recurso para ayudarlos a buscar un empleo, llegar al trabajo, acudir a citas y acceder a mucho más en Nueva York a través de las bicicletas. Asimismo, sostuvieron que las bicicletas entregadas a los inmigrantes fueron donadas por los neoyorquinos. Junto con este medio de transporte de 2 ruedas, las personas recibieron un casco, un candado y linternas. En caso de avería podrán reparar la bicicleta de forma gratuita. Esto es todo por hoy. Yo soy Yogdalis Bravo. Hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. E na entrevista de hoje, Edileuson Almeida conversa com o professor Fernando José Cielo, coordenador do curso de Antropologia da UFRR. Vamos conferir. Entrevista do dia.
E já está conosco aqui o professor Fernando Cielo, coordenador do curso de Antropologia da Universidade Federal de Roraima. Professor Fernando, obrigado pelo tempo de estar aqui conosco, pela sua presença. Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Edileuson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar falando do perfil do egresso formado pelo curso de Antropologia da UFRR. O curso de Antropologia da UFRR, então, tem como objetivo formar profissionais para atuar em áreas variadas, de fato, né? A gente costuma dizer que ele é um profissional especialista nas áreas da cultura, da diversidade, que, evidentemente, podem aparecer em diversos campos, né? Tem uma propensão maior para o campo da pesquisa, mas também pode atuar na docência, em organizações não governamentais, principalmente aqui na região amazônica. O Estado acaba absorvendo muitos desses profissionais em diversos concursos, e esse é um pouquinho do perfil do nosso curso. Quais são, o senhor destacaria como as habilidades e competências que hoje são mais evidenciadas no curso de Antropologia? Talvez quem aí que está nos ouvindo conheça um pouquinho, sabe que a área de Antropologia tem uma questão teórica, né? Tem uma questão de leitura, tem uma questão de... o estudante, parte do curso vai ser dedicado realmente para a pessoa ler, conhecer diferentes bibliografias. Então, tem esse aprofundamento teórico, tem esse aprofundamento em literatura. Então, essa pessoa que é formada conosco, ela evidentemente vai ter um grande arcabouço teórico aí embaixo do braço quando sai, né, quando sai formada. Vai ter condições de conhecer melhor as etnias de Roraima, a historiografia da Amazônia, de Roraima, do Brasil. Claro, e a nossa área também, Edileuson, é uma área que envolve diferentes outros campos das ciências humanas e sociais, né? Então, a gente tem uma atuação muito forte que envolve tanto geografia, história, sociologia, política, porque justamente são temas, né, esses que a gente trabalha, que envolvem diferentes aptidões. Então, essa pessoa ela vai sair, de fato, com um domínio de bibliografia bastante amplo para poder atuar nessas diferentes áreas, porque ele atua também com pesquisa, ele vai ter condições de conhecer e de poder intervir de maneira positiva em diferentes processos de pesquisa. Quando a gente fala pesquisa, a gente imagina logo no âmbito da universidade, né? Mas é também pesquisas de âmbito institucional. A gente sabe que no Brasil a gente tem o IBGE, institutos de pesquisa, né? A pessoa formada em antropologia, ela pode conhecer diferentes etapas da pesquisa social, relatórios científicos, diferentes gêneros realmente que envolvem a pesquisa científica. Como a gente tem também uma particularidade, né, na antropologia, que é a etnografia, a pesquisa de campo de natureza etnográfica, né? O antropólogo, a antropóloga, ele sai com essa aptidão que é de realizar a pesquisa de campo que a gente chama etnográfica, porque ela tem essa natureza justamente de descrever a vida das pessoas no seu cotidiano. O nosso interesse principal é pela vida dos outros. Como é que as pessoas se organizam, como é que a vida delas é organizada, como é que a realidade dos outros está constituída, né? E aí, né, vocês devem imaginar que desse tipo de pesquisa, desse tipo de descrição da vida, a gente pode ter uma infinidade de contribuições para o melhoramento das políticas públicas, para o entendimento das relações entre os diferentes setores que compõem a sociedade, enfim. Então, esse outro diferencial nosso, que é a etnografia, é uma outra habilidade que o estudante sai dali podendo fazer, que é realmente fazer uma pesquisa baseada no cotidiano, na intervenção cotidiana, que a gente chama observação participante, conhecendo realmente o que compõe, o que constitui a vida das pessoas na sua cotidianidade. E tem muitas outras coisas aí que o estudante pode fazer, né? Mas são algumas das habilidades, tudo meio articulado em torno dessa questão da diversidade e da cultura que eu te falei. Quando o senhor fala desse método de pesquisa etnográfica, a gente logo imagina, e fala também a questão nativa, que o antropólogo é um sujeito que vive imerso, né, em lugares inexplorados e tal, mas ele também é um sujeito moderno. A contemporaneidade também faz parte, né, do objeto de estudo do antropólogo e da antropóloga? Perfeito, isso é uma pergunta ótima. De fato, é uma questão que os nossos estudantes sempre se colocam, né? Mas eu vou fazer antropologia e vou estudar só os povos indígenas, ou então eu vou só ficar lendo texto lá do passado, de quando o colonizador chegou aqui no Brasil? Realmente não se trata só disso, né? A origem da nossa disciplina, a origem das discussões da antropologia, de fato, vem com aquele momento lá no século XVI em que a gente está se preocupando com a descoberta do outro, né? Os ditos descobridores, né, entre aspas, eles chegam e eles tomam uma grande surpresa com esse outro que está nos
nos vários outros lugares, né, do mundo, e eles se questionam, mas essa pessoa tem alma? Mas ele é um animal? Ele não é? Então, muitos questionamentos filosóficos que emergiram desse contato, desse choque cultural, vamos dizer assim, deram origem para a antropologia. A gente não faz pesquisa somente de sujeitos que estão distantes de nós, né? Até porque a gente vive uma outra relação hoje com os povos indígenas, em que esses sujeitos estão totalmente participando também da nossa realidade, em diferentes níveis de participação, de integração. Então, a antropologia, além de se envolver com questões indígenas, também trabalha com antropologia urbana, antropologia de questões de saúde, né? Eu, por exemplo, trabalho com a área da saúde mental, e lá no nosso curso a gente tem pessoas que trabalham com estudos de política, de contexto urbano, de migração, enfim, tem diversos temas. Porque, de fato, a gente entende que essa habilidade da antropologia, que é para descrever realmente modos de vida, os modos como as pessoas constroem, constituem as suas realidades, isso pode ser feito em qualquer contexto. Então, a gente pode fazer uma antropologia de ambientes organizacionais. A gente tem estudantes, por exemplo, que terminam o seu curso fazendo TCC sobre a vida no ambiente dos escritórios, dos laboratórios, porque a gente entende que em cada contexto em que tem ser humano, tem ali o desenvolvimento de uma cultura, de relações no cotidiano, né? E um argumento central da antropologia é que a realidade ela vai sendo constituída justamente a partir das relações. Então, não tem uma coisa dada a priori, né? Ela não acontece antes. Ela acontece justamente a partir da ação dos sujeitos, nas ações, nos ritos, nos rituais, né? Todos nós temos práticas, ações ritualizadas no nosso cotidiano, né? Então, a antropologia realmente ela tem essa... É importante dizer isso, né? A gente tem sim um compromisso muito importante com os povos originários, com a discussão da questão indígena, principalmente em Roraima. É um grande tema do nosso curso, mas também temos muitas discussões, o nosso corpo docente está preparado para atuar em diversas outras questões também. Professor, e quantas vagas são oferecidas por ano? Como é que é a concorrência? Como é que é a divisão de vaga? São 20 de vestibular, 20 do SISU, mais 10 do PSEI, né, que é o Processo Seletivo Especial Indígena. A gente vai ter na ampla concorrência, tem a reserva para pessoas com deficiência, e também nessas vagas que são do SISU, a gente tem reserva de vagas para pessoas com deficiência, autodeclarados pretos, pardos, indígenas. Então, tem ali as ações afirmativas específicas, né? Eu convido as pessoas para conhecerem o nosso site, né? Conheçam o nosso curso. A gente tá aberto a receber quem se interessa aí. Na entrevista de hoje, conversamos com o professor Fernando Cielo, coordenador do curso de Antropologia da Universidade Federal de Roraima. Muito obrigado, professor, por sua participação, por esse tempo maravilhoso que esteve aqui conosco, e uma boa tarde. Obrigado. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. A gente volta amanhã ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. E agora vamos embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Embarque com a gente nesse voo sem intervalo. Eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli. Programa 30 Minutos de Notícias.